Mais uma vez a Inglaterra sai como vice-campeã da Eurocopa pela segunda vez seguida, na segunda final da história da seleção masculina nessa competição. E a seleção inglesa segue nessa sina de 58 anos e contando, sem ganhar nenhuma taça, repito, no futebol masculino. Eu fico com uma pena, cara, porque hoje, assim como nos outros jogos do mata-mata, depois das oitavas de final, eu fui para uma casa de shows aqui em Manchester, na Manchester Arena, e, cara, assim, os ingleses eles estão muito prontos para perderem todas as estribeiras e as linhas possíveis na celebração de um título que vem maturando, né? Assim, por mais que isso é um assunto para daqui a pouco no vídeo, esse time da Inglaterra não tenha jogado o suficiente para merecer um título, talvez nem para merecer uma vaga na final, apesar de eu achar a busca por merecimento no futebol uma batalha quase que inócua, a Inglaterra, em termos de resultados, ela vinha dando sinais de se acostumar com os semifinais e finais e etc e tal. Enfim, o pessoal aqui tá prontinho, cara, para celebrar. E eu tava vendo as pessoas, eu vou colocar aqui, por favor, deixa eu, uma nota pro editor que sou eu mesmo. Coloca o vídeo, pelo amor de Deus, do gol do Palmer, para vocês verem o tom da festa naquele momento. E aí, cara, depois foi uma cena deprimente, assim, o pessoal saindo e deixando todo o lixo no chão, para quem pensa que, olha, na Europa não tem isso? Tem sim. E o pessoal deixou todo o lixo no chão, mas assim, a arena ela foi evacuada sem brincadeira, cara, 5 minutos. Todo mundo foi embora. Enfim, eu quero entrar nos pormenores da seleção da Inglaterra daqui a pouco, porque antes eu quero valorizar o campeão. E por mais que a busca por merecimento no futebol seja, para mim, uma batalha quase que inócua, como eu disse há pouco, eu acho que a gente tem muito que celebrar quando o melhor time da competição leva o troféu. Não é sempre que isso acontece, especialmente em competição de mata-mata. E não acho que quando isso não acontece a mensagem é errada. Repito, assim, não acho que o merecimento seja o mais importante do futebol, não acho que a justiça seja o mais importante do futebol. Aliás, eu acho que uma das melhores graças do esporte, especialmente do futebol, que é o que eu mais acompanho e vejo isso acontecer várias vezes, é a subversão da justiça ou da sensação de que a meritocracia ela justifica tudo. Não. No estalar de dedos, o Bellingham mete lá uma puxeta, uma bicicleta contra a Eslováquia, que estava merecendo mais a vaga do que a Inglaterra, e a Inglaterra foi para a prorrogação e depois passou. Então, e hoje poderia ter sido o mesmo depois do gol do Palmer. Teve aquela bola no finalzinho que o Rice cabeceia, foram 3 finalizações, acho que em sequência, da Inglaterra no mesmo lance de escanteio. Enfim, a gente poderia estar aqui falando de outro campeão, que mereceria menos do que a Espanha, mas nem por isso seria menos campeão. Porém, a Espanha foi de maneira disparada, na minha opinião, o melhor time dessa Eurocopa, a melhor seleção dessa Eurocopa. Acho que a segunda colocação em termos de futebol bem jogado, para mim, foi a Alemanha, que deu azar de cruzar justamente com a Espanha muito cedo. Tenho poucas dúvidas que se a Alemanha estivesse do lado da Inglaterra, a final seria Espanha e Alemanha. Mas ainda acho que a Espanha foi melhor
não só um pouquinho, foi melhor do que a Alemanha. Aí eu acho que abaixo da Alemanha tem um grande hiato até a terceira, que, sei lá, cara, eu vou ter que buscar, talvez na fase de grupos, seleções pequenas que conseguiram performar muito acima das expectativas. Talvez a Suíça, mas enfim, aí você pode colocar a Inglaterra junto com depois França, Portugal. O meu ponto é, a Espanha construiu esse título e costurou esse título, para mim, de maneira muito surpreendente. Vamos admitir aqui, eu não conhecia o trabalho do Luis de la Fuente. Eu lembrava dele ser o treinador na final olímpica que o Brasil ganha em 2020. Aliás, enquanto empregamos Ramon Menezes, até hoje, acredite se quiser, a Espanha, não tem fórmula mágica, tá, gente? Mas é interessante quando isso dá certo. A Espanha foi lá e pós Luiz Henrique deu a chance para esse cara que depois eu fui descobrir, ler e tudo mais a fundo a carreira dele. Tá há muitos anos nas categorias de base do futebol espanhol. E ele conhece essa molecada muito bem, né? Ele trabalhou muito bem com essa molecada. Aliás, daquele time vice-campeão pro Brasil nos Jogos Olímpicos, 6 jogadores espanhóis terminaram o jogo de hoje entre titulares e reservas que saíram do banco. Então, tem uma esteira de um trabalho bem feito da Espanha para conseguir bater nesse título de maneira muito merecida, jogando o melhor futebol da Eurocopa. Me surpreendeu a verticalidade dessa Espanha, depois de uma seleção que com o Luis Henrique ficou muito... Como é que eu posso dizer, cara? Ficou muito horizontal, o que tá tudo certo se fizer parte de uma fase do jogo ou de fases do jogo, mas aquela Espanha tinha muito pouca profundidade e essa tem uma verticalidade muito interessante, fomentada por, cara, jogadores que foram absolutamente incríveis. Aliás, se você fizer um mano a mano, seleção inglesa e seleção da Espanha, carreira, você possivelmente terá mais ingleses. Quando você olha para a Euro, você provavelmente terá 2 ingleses, 3 ingleses. Não sei o número exato, tá? Que eu não quero perder tempo fazendo isso aqui, mas é um exercício para mostrar como que essa Espanha, ela conquistou nesta Euro, subiu degraus, né, em termos de relevância da Espanha dentro do futebol europeu e desses jogadores dentro do futebol europeu também. Então, cara, você ter a juventude, a ousadia, a inventividade de Nico Williams, de um lado, que para mim foi o melhor jogador dessa Eurocopa, tá? E de outro, do Lamine Yamal, que é doideira você pensar que ele completou 17 na véspera dessa final, portanto ele tinha 13 ou 14 na última Euro, cara. 13 ou 14 anos. Na pandemia o Lamine tinha 12. E o moleque tá agora arrebentando, fazendo golaço de fora da área contra a França numa semifinal de Eurocopa e titular numa final, assim. Ele nem foi muito bem hoje, né, especificamente. Teve 2 chances contra o Pickford e parou 2 vezes no goleiro da seleção da Inglaterra e do Everton, mas não foi uma final ruim do Lamine. Ele só não brilhou tanto quanto contra a França. E para mim o mais regular e o mais decisivo da Espanha foi o Nico Williams. Eu respeito muito o que o Dani Olmo fez desde que entrou depois da lesão do Pedri, mas eu acho que o Nico, né, olhando para toda a jornada, ele merece essa vaga para mim de principal jogador espanhol. Temos o Rodri também. Aliás, eu já gostava muito do Zubimendi, né? A quantidade de jogadores da Real Sociedad nesse time também é impressionante. Eu não acompanho tanto a Real Sociedad, eu só me lembro de ter visto na Champions e depois das análises muito mais apuradas de Marcelo Beckler e Tati Mantovani, eu prestei muita atenção no Zubimendi, gostei muito desse cara, não sei até quando ele vai ficar na Real Sociedad, mas você perder o Rodri e melhorar dentro da partida, que foi o que aconteceu com a Espanha entre primeiro e segundo tempos, existe muito mérito no jogador que entra, né? Você substituir o Rodri é algo que o Manchester City, por exemplo, não tem. E nem sei se terá na próxima temporada. E o Zubimendi entrou muito bem. Jogou nível Rodri e com algumas outras valências, né? Então, impressionante, mas o Rodri foi
um pilar dessa campanha na Euro. Gostei muito do Fabian Ruiz também, que já tinha feito uma boa temporada pelo PSG e foi ainda melhor agora por essa seleção espanhola. Então, o Laporte, muito bem, muito bem. É aquela coisa, né? Ah, tá no futebol da Arábia Saudita. Bom, às vezes você pode ter uns caras que conseguem manter, mesmo com menos competitividade lá, um altíssimo nível quando vão para o futebol de seleções. Como foi o caso também do Kanté nessa Eurocopa. Mas enfim, cara, parabéns para a Espanha, parabéns para o Luis de la Fuente, parabéns para o Nico, para o Lamine. Os moleques já são campeões da Europa com a própria seleção, com tanta juventude, né? Impressionante, cara, impressionante. E aí, no fim das contas, dá a lógica quando você olha para o que as duas seleções fizeram dentro dessa Eurocopa. Enquanto a Espanha ela flutuava a cada fase da Euro, a Inglaterra ela saía como se tivesse tendo que atravessar uma trincheira a cada jogo, porque não conseguia ser proativa, né? Era uma Inglaterra que sempre precisava reagir. Não à toa, torna-se a primeira seleção da história da Eurocopa a chegar numa final e a completar uma final saindo atrás no placar em todas as fases do mata-mata. Foi assim contra a Eslováquia, contra a Suíça, contra os Países Baixos e também contra a Espanha. E quando você precisa remar o tempo inteiro, às vezes você não vai conseguir vencer a corrente. A Espanha não é Eslováquia, não é Suíça e não é os Países Baixos, né? E a Inglaterra não vai conseguir sempre, no talento de jogadores titulares ou reservas, conseguir superar as adversidades no fim da partida. Quase conseguiu, né? O Palmer fez aquele gol muito bonito, por sinal, e depois a gente teve o lance do escanteio que eu já citei aqui. Mas antes disso, né, entre o gol que abriu o placar, né, o gol do Nico, e o gol de empate da Inglaterra, do Palmer, a Espanha teve várias chances, até mesmo antes de abrir o placar, né? Se no primeiro tempo a gente teve muito poucas finalizações, inclusive, e nenhuma chance de real perigo, no segundo tempo a Espanha já em poucos minutos criou, acho que nos primeiros 10 minutos foram 4 finalizações perigosas da Espanha, contando o gol marcado pelo Nico. Então, a Inglaterra não mereceu ganhar esse título, não chegou em nenhum momento a ter contato com a possibilidade real de vitória, né? Mesmo depois de empatar, você via que era ali uma Inglaterra olhando e namorando com a possibilidade de prorrogação já com muito bons olhos. Já não é segredo para quem acompanha o canal que eu achava que o Southgate não deveria nem ter chegado a essa Eurocopa, e tenho a sensação, eu não vi as entrevistas pós-jogo, não sei se teve alguma confirmação disso, mas a minha sensação é que ele não será o treinador da Inglaterra na próxima Copa do Mundo, em 26. E é isso mesmo, cara, já passou da hora dele sair. Acho que ele tem muitos méritos na reconstrução de uma Inglaterra que, lembremos, em 16 saía de uma eliminação para a Islândia nas oitavas da Euro. E logo depois teve o escândalo do Sam Allardyce, que durou, 60 dias no cargo. E a Inglaterra hoje tem uma geração que pode e deve entregar mais futebol. E aí a beleza de competições mata-mata é que você pode ter uma Inglaterra que joga melhor do que essa, mas que no fim das contas não conquiste resultados melhores do que semifinal de Copa e 2 finais de Euro e uma quarta de final de Copa do Mundo na segunda edição com o Southgate. Mas o que a gente sente a qualidade individual dos jogadores carregou essa Inglaterra ao longo do mata-mata, seja quando o Southgate tirava esses caras do banco de reservas, como foi contra os Países Baixos, como foi agora com o Palmer entrando no finalzinho e sendo decisivo. É uma Inglaterra que tem muitas e muitas e muitas opções, mais do que a Espanha, certamente, de talentos individuais que, com um treinador melhor do que o Southgate,
não é tão fácil achar assim, mas a Inglaterra pode ter, por exemplo, e aqui eu estou especulando, tá? No Pep Guardiola, um nome interessante. A gente não sabe se o Pep Guardiola vai renovar com o Manchester City. A sensação de momento é que não. É que ele vai completar essa temporada no City e vai sair no ano que vem. Podemos imaginar aqui um ano sabático, como ele fez depois que saiu do Bayern de Munique. E fica prontinho para um pós-mundial, para um pós-Copa 26, já assumir uma seleção. Não consigo imaginar na vida o Pep Guardiola assumindo a seleção da Espanha, então eu imagino que na cabeça dele, quando ele diz que tem o sonho de comandar uma seleção na Copa do Mundo, a pole position ali imaginária é a Inglaterra, não só pela relação que ele tem com o país já, como também ele sabe e conhece muito de perto a piscina de talentos que ele pode pescar. Mas enfim, isso é uma projeção muito distante e tem muitos ICs, né, para esse caminho, para esses dois caminhos se encontrarem, mas você não precisa de um Pep Guardiola para ser melhor do que o Southgate. Existe aí um grupo de nomes que você pode buscar pós-Southgate para a Inglaterra de repente conseguir passar, enfim, a quarta marcha, a terceira marcha, inclusive, para ver se essa seleção ela consegue, além de ser competitiva, trazer um futebol mais próximo do que o que a gente consegue ver que esse time pode apresentar. Foi uma Eurocopa de momentos, né? De lampejos, que você via, caramba, realmente, a Inglaterra pode fazer isso, mas não fazia em 90% dos jogos, em apenas 10%, quando muito. Então tá muito justa essa final. Mais uma vez, parabéns para a Espanha. E depois a gente pode até voltar aqui e fazer um vídeo sobre projeções com um pouco mais de informação e quando for confirmada a saída do Southgate, os nomes que podem chegar e tudo mais, para a gente projetar essa seleção da Inglaterra que não existe crise, ok? É uma sensação de talento desperdiçado, mas são talentos muito jovens ainda, né? Não estou falando do Kane, estou falando mais do Saka do que do Kane. Estou falando mais do Mainu do que do, sei lá, Kyle Walker. Mas é uma seleção que você sente que não é o fim de uma geração que é a única que pode conseguir alguma coisa. Não, tem muita molecada boa chegando. Então, enfim, para os padrões da Inglaterra, esse crescimento vem sendo interessante, apesar dessa sensação de desperdício. Então, o próximo passo vai ser muito importante, para a gente ver se a Inglaterra ela vai chegar forte na próxima Copa ou na Euro de 2028 e, claro, na Copa de 2030. Enfim, tenho a sensação de que veremos a Inglaterra chegando a mais finais ou semifinais nessas próximas competições. Tenho a sensação, mas claro, depende do próximo treinador principalmente. É isso, minha gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.